Galera do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, retomando a nossa aula. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a CEI no sudeste da Europa. Só para ter uma retomada aqui, para vocês sintonizarem legal. A CEI ela foi constituída logo depois do fim da União Soviética, em 91. Esses países se tornaram independentes, né? Essas 13 regiões se tornaram independentes e com isso, né, a Rússia, vendo a necessidade de manter esses países próximos, né, por questão financeira, né, econômica e tudo mais, territorial também, isso fez com que eles criaram a CEI. E essa CEI ela teve essa função de unir esses países, né, na forma de um poder fazer um câmbio comercial com o outro, tá? Isso era uma das maneiras, tá? Mas só para a gente voltar então, vamos falar um pouco sobre o sudeste da Europa, né? A CEI no sudeste da Europa. Ela é formada por 3 países: Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Nessa parte do sudeste da CEI, né, situada na região montanhosa chamada de Transcaucásia. Essa Transcaucásia, ou Cáucaso do Sul, é uma região do Cáucaso que compreende a esses 3 países, tá? Então, uma região montanhosa, e esses 3 países têm em comum ali essa região do Cáucaso. Continuando então, vamos falar então sobre Armênia, Azerbaijão e Geórgia. O primeiro, vamos falar sobre a Armênia. A Armênia é um país pobre, tá? E continua bastante ligado à Rússia. Então, é um país que era bastante industrializado até o ano de 1998. Porém, a Armênia, ela, devido a grande dependência da Rússia, né? A Rússia faz com que esses países pequenos, tá, tornam-se dependentes dela, né? Até porque é uma forma dela conseguir extrair o que o país tem de melhor, né? Os produtos, enfim, é uma forma que ela tem de estar extraindo esse produto de uma maneira mais barata. Então ela suga praticamente toda a parte econômica desses países, né, tornando esses países totalmente dependentes dela. É o que aconteceu com a Armênia. Então a Armênia, ela hoje é um país muito pobre e bastante ligado à Rússia. Então é um país que até os anos 98 ela tinha uma indústria, estava se desenvolvendo numa industrialização boa, tá? Porém, um grande terremoto que devastou o país e arrasou todo o país, e depois disso o país nunca mais foi o mesmo, né? O país ele passou por um grande problema nessa questão. Só que não foi só isso, tá? Tivemos outros fatores que estavam ligados a tudo isso que a Armênia sofreu, né? Um dos fatores, falando agora, que isso foi durante a Primeira Guerra Mundial. A Armênia pertencia então ao Império Turco, né? E o turco então ele estava do lado da Alemanha. Porém, os armênios começaram a apoiar os russos que lutavam contra os alemães, né? E como represália, os turcos eles massacraram cerca de 1,5 milhão de armênios. Outro fator que foi em 1988, a guerra de Nagorno-Karabakh, ele fez com que a Armênia, uma guerra ali na Armênia com o país vizinho, o Azerbaijão. Então começaram uma guerra ali entre os dois países, tá? E o cessar-fogo foi somente em 94. Porém, até hoje, esses dois países, né, têm várias divergências a serem tratadas entre esses dois povos. Então, essa questão da política ali
influencia muito, né, para esses fatores serem agravados e fazer com que o país sofra muito, né? Então, além do terremoto ter devastado muito o país, tiveram guerras civis, tiveram conflitos com outros países. Isso fez com que o país sofresse muito e sofre até hoje, né? É um país europeu, porém um país pobre. Azerbaijão, né? Estávamos comentando dele agora no final, contra a Armênia. Agora vamos falar sobre esse país. Ele era considerado uma das repúblicas mais desenvolvidas da ex-república soviética, né? Em razão de suas amplas reservas de petróleo, tá? E inúmeras indústrias petroquímicas e químicas. Então, mas a independência, né, desse país depois da ex-União Soviética e governos incompetentes começaram a gerar conflitos com a Armênia. O país pouco evoluiu nos anos 90, porém, com a subida dos preços de petróleo, gás natural, nos anos 2000, o país se estabilizou e cresceu bastante. Então ele começou a ter um bom desenvolvimento depois disso. E hoje, ela já não é mais tão dependente da Rússia. Então esse fator do crescimento do Azerbaijão, ele foi se tornando mais autoritário, não necessitava mais de ajuda dos russos, né? Então, isso que a Rússia não queria que acontecesse com os países da CEI, né? Que ela somente manteria o poderio ali e os demais dependesse dela, né? Foi o que alguns países começaram a entender isso e começaram passar a não mais depender da Rússia. Então hoje, né, os parceiros do Azerbaijão é a União Europeia, a Turquia e também a Rússia. Hoje a Rússia é um parceiro do Azerbaijão, mas o Azerbaijão não necessita mais das ajudas e não depende mais da Rússia para poder exportar os seus produtos ou para poder comerciar os seus produtos, né? Ela mesma consegue fazer isso. Já tem ótimos parceiros por aí, tá? Agora o terceiro país, a Geórgia. A Geórgia, logo após a sua independência, o país vive uma situação conturbada, né? O governo ele foi derrubado por um golpe militar e frequentes conflitos internos contribuíram para que esses conflitos e esses problemas fizessem com que o país começasse a ter problemas com a CEI, né? Ele começou a ter problemas internos e começou a se endividar muito e até ela sair desse bloco da CEI. Ela foi expulsa do bloco, né, em 2009. Nunca mais voltou no bloco. Então isso um país ele está fora de um bloco, isso é ruim, porque o país depende de ajuda de outros países ou simplesmente para ter acordos, né, com outros países, acordos de comércio, de mercado. Isso dificulta o país a se desenvolver. Então é o que aconteceu com a Geórgia. Ela começou a ter bastante dificuldade com isso e a situação só piorou quando a Geórgia apoiou o movimento separatista na vizinha Chechênia, na qual provocou as relações ainda com a Rússia, ou seja, agravou mais ainda os problemas que ela tinha com os russos. O fato dela apoiar a Chechênia no movimento separatista, né, isso fez com que a relação entre a Geórgia e a Rússia se agravasse cada vez mais. E a Geórgia, então, desde que saiu da CEI, vive tentando ingressar à União Europeia. Então, ela foi expulsa da CEI, que teoricamente é um bloco, né, de menor expressão se comparando com a União Europeia. E desde então ela tenta entrar na União Europeia. Só que para entrar no bloco da União Europeia não é fácil, né? A União Europeia ela faz sérias exigências
para que os países se enquadram e consigam entrar no bloco. Então, a Geórgia, até então, ela tenta se modernizar, ela tenta se enquadrar nos moldes exigidos pela União Europeia. Então é isso, pessoal. Falamos um pouquinho sobre esses 3 países aí, países pequenos, países do sudeste da Europa, tá? Que pertencem ou pertenciam à SEI, né? Que são formados ali na região montanhosa do Cáucaso ou da Transcaucásia, tá? Então são países que tiveram teoricamente ali a sua independência mais ou menos no mesmo período, porém um se desenvolveu mais que o outro, cada um começou a se adequar dentro do possível, porém alguns governos dificultaram a melhoria, né? Então isso fez com que uns se desenvolveram e outros nem tanto. Então é isso, pessoal. Boa aula para vocês aí. Vou deixar a atividade na descrição aí do vídeo, tá? Espero que tenham feito as atividades, tá? Depois nós vamos estar vendo uma forma de estar corrigindo isso. Tá ok, pessoal? Até a próxima, então, e boa aula!